tá? E agora, só para vocês ficarem bem tranquilões, o que vocês têm que ir fazendo cronologicamente? Só antes disso, outro detalhe. Vocês vão ter notas escolares, tá? É outra coisa que vocês vão... É outra coisa que vai ser importante. Ou seja, vocês vão ter que enviar as notas escolares de vocês do 9º ano até o 3º ano do ensino médio, ou 8ª série até o 3º ano do ensino médio, e eles vão olhar isso. Não importa, isso era uma dúvida que eu tinha demais, assim, não importa o teu número absoluto na nota, não importa se tu tira 10, 10, 10 ou se tira 9, 9, 9. O que importa é o teu ranking na tua turma, tá? Então eles querem saber, e isso o teu coordenador pode falar, o quão bom era o teu colégio, o quão fácil, o quão difícil era tirar um 9 ou tirar um 7. Não importam as tuas notas, importa se tu era o melhor da turma, o segundo melhor, estava entre os 10% melhores ou entre os 100% melhores, ou seja, tu era o pior, entendeu? Isso aqui é relevante. E claro, saber o quão bons são os alunos da tua turma. Se tu está num colégio muito bom e tem alunos que são muito bons, eles vão considerar que tá em quinto é bem melhor do que tu tá num colégio ruim e tá em quinto, certo? Tranquilo. Isso são as notas escolares. Outra coisa que você tem que pensar, vocês vão ter que mandar cartas de recomendação, tá? As notas escolares é só no fim, tipo até 1º de janeiro, cartas de recomendação. Também tu tem que mandar só lá em 1º de janeiro, mas é legal tu deixar tipo um mês para teu professor escrever. Como que tu faz para teu professor saber o que ele tem que escrever? Tu conversa com ele, fala coisas, pega um professor que tu goste e fala coisas para ele. Não precisa ser o professor daquela matéria que tu quer se passar. Eu quero ir para engenharia. Não tem que ser professor de matemática, tá? A não ser para MIT. O MIT obriga a ter um professor de matemática e ter um professor de humanas, tá? Mas retornando. As cartas de recomendação, o que tu vai ter que fazer? Tu vai falar com o teu professor, eu fiz isso, lembra que eu fiz isso, lembra que eu fiz aquilo. Uma boa carta de recomendação é uma carta no qual o professor não vai só dizer, ele é um bom aluno, porque ele é um bom aluno, porque ele é um bom aluno, ele é dedicado, esforçado e é um bom aluno. Todas as cartas são assim. Isso é uma carta inútil. Uma boa carta de recomendação é aquela carta na qual vocês mostram o que o professor consegue mostrar exemplos, ou seja, ele era um aluno dedicado, tá? Ponto. Por exemplo, e aí ele cita alguma coisa que tu fez, algum trabalho que tu participou, alguma atividade, ajudou algum colega em alguma situação. Esse tipo de coisa que vai se destacar. Tentem achar professores que, se vocês conversarem, escrevam isso sobre vocês. Gastem tempo deles, bastante tempo, escrevendo uma boa carta de recomendação. Que depois vocês não podem ler essa carta, tá? Depois que vocês mandam ela, vocês dão um professor, tipo, o professor vai escrever e tu não pode ler, tá? O professor vai dar para um tradutor, caso ele não fale inglês, o tradutor revisa ela e vocês enviam direto para os americanos. Beleza. Vocês vão ter que ter 2 cartas de recomendação de professores do colégio. Qualquer colégio, você tem 10 colégios, pega 2 de quaisquer professores, e uma de um coordenador, que vai ser mais para explicar o colégio no qual tu estudou, como é que funcionava, etc, etc, tá? E esse aqui pode ser, eu costumo pegar do último colégio, ou de preferência do melhor colégio no qual tu estudou, para dar um up na tua moral, tá? Se tu só estudou em um, põe só daquele colégio, beleza? E além disso, tu pode decidir o que tu quiser, desde que contribua, não seja coisa inútil. Pega a carta de recomendação a mais, de mais professores, da tua família. Família não é tão útil, mas de professores extra classe, que mostrem o quão bom vocês eram em outras atividades. Vocês podem pegar mais cartas de recomendação, tá? Mas isso tudo, vocês têm que tentar pedir mais ali pro fim do ano, ver o momento que teu professor tá livre. Se tu quiser, tu pode pedir no começo do 3º ano. Peça quando tu quiser. Mas quanto mais pro fim, mais coisa tu pode fazer, mais o teu professor pode ver que você é um aluno bom. Essas cartas têm que ser dos professores dos últimos 2 anos de vocês. Não pode ser o professor da 1ª série, por exemplo. Fechou? Mas então, eu quero só deixar tranquilo vocês. Vou fazer um resumo cronológico. Desculpa de novo pela demora do vídeo. Como é que eu vou fazer esse resumo cronológico? O que vocês têm que fazer? Até o 3º ano de vocês, o começo do 3º ano. Deixa eu fazer de uma forma mais... A minha cronologia aqui tá meio bugada. Até o começo do 3º ano de vocês, tá? Então, até 3º ano. Nada em particular. Vocês têm que aprender inglês, fazer alguma atividade massa para poder escrever, então atividades legais, e achar um professor bacana que tu goste, tá? Ter um professor que vai escrever uma carta boa para você. No seu 3º ano, no começo, tu vai ter que fazer o quê? Provas. SAT 1 e TOEFL. Beleza? Nesse momento, você termina essas 2 provas. Se quiser, já dá para tentar pedir para o professor, mas eu deixaria mais para metade. Eu deixaria para o 3º ano
quando tá na metade do terceiro ano, tá? Vocês fazerem o SAT, não, depois, o SAT deixa mais pro fim, já que é bem relacionado ao vestibular, né? Eu deixaria agora para vocês falarem, pegarem as cartas, então pede para os seus professores cartas de recomendação. Talvez ele escreva nas férias, por exemplo, seria um bom momento, beleza? E dá uma olhada nos textos. Ah, eu esqueci de falar. Como é que tu faz para achar esses textos? Primeiro, procura na internet cada faculdade em particular. Mas a maioria deles entra nesse site, ó, Common App, que é a aplicação comum de quase todas as faculdades. Entra lá, dá uma fuçada. Eu falaria para tu dar uma mexida aqui. Primeiro mexe quando tá lá no primeiro ano, segundo ano, para te ver mais ou menos como é que é. Mas para realmente entender o coisa, começa a ler aqui no Common App. Começa a ler na metade do teu terceiro ano e preenche todas as informações básicas que tu já tem. Vai ter uma seção para botar medalhas. Coloca, por exemplo. Deixa os textos um pouquinho para depois, tá? O Common App, e claro, tem outros. Tem algumas faculdades que são específicas, tipo MyMIT. O MIT não usa Common App, ele usa o MyMIT. É uma das poucas faculdades que é separado, tá? Isso no terceiro. Quando tá mais pro fim, tipo agosto, setembro, junho, julho, agosto, setembro, terceiro ano, quando tá no fim, tu deveria começar a fazer o SAT Subjects, ou SAT 2, e escrever as cartas, tá? Lembre-se que para se preparar para o SAT 2 é a mesma coisa que se preparar para o vestibular, vocês vão ter o mesmo embasamento. Mas não se esqueçam, façam provas anteriores, tá? E quando chegar, termina realmente ali, último mês, dezembro, terceiro ano, quando vocês estão em dezembro, revisa tudo. Começa a revisar, reler os negócios, a não ser que vocês façam early action, eu não citei nesse vídeo, não pretendo citar nesse vídeo, mas quando estiverem lá pro fim, revisa tudo antes de enviar. Rever o português, o inglês, rever se todas as informações estão corretas, isso vai ocupar um tempão, mas eu deixaria mais pro finzinho, tá? E aí vocês vão ter tranquilos para vestibulares possíveis que sejam em janeiro. Era isso, galera. Espero que vocês tenham agora grandes chances de passar e assistam as próximas aulas, nas quais vamos explicar um pouquinho mais sobre como fazer essas provas, como tirar notas altas, como ser aprovado.